Quem sou eu? O que sou eu? Por que eu sou? Até onde estou vinculado? O que é a verdade? Como posso conhecer a verdade? De onde vem o meu poder? Qual é a fonte do meu poder? Como posso encontrar o balanceamento? Nas minhas relações com os meus semelhantes, como conhecer esse balanceamento em nosso intercâmbio que enriquecerá tanto a eles quanto a mim? Inúmeros são os ensinamentos religiosos e muitos são os mandamentos para o bem. Mas o bem ainda está velado de meus olhos como uma névoa grossa que esconde tua luz, que eu busco em vão. Eu tropeço em sua escuridão, desbalanceado, eu caio. Esta é a pergunta sem resposta que surge do coração desta geração que desperta. A civilização avança em ciclos. A nova compreensão transforma periodicamente a humanidade em seres superiores. Mas poucos são os que conhecem a unicidade de sua própria alma com a alma universal. O homem necessita de muitos milênios para começar a ter consciência disso. Cada ciclo do homem o aproxima de sua consciência, de sua unicidade com a luz de sua própria fonte. O homem vive em um mundo complexo e desconcertante de efeito, do qual ele não conhece a causa. Por causa de sua multiplicidade e complexidade aparentemente infinita, ele não consegue visualizar o simples princípio subjacente do balanceamento em todas as coisas. Ele, portanto, complexifica a verdade até que seus muitos ângulos, lados e facetas tenham perdido o balanceamento uns com os outros e com ele. A verdade é simples. O balanceamento é simples. A troca rítmica balanceada entre todos os pares de expressões opostas em fenômenos naturais e nas relações humanas é a arte consumada do universo da luz de Deus. É também a lei. Nesta lei universal fundamental reside a continuidade balanceada de toda a expressão criativa no universo, de ondas elétricas de Deus de duas luzes condicionadas em movimento aparente, que registram a ideia única e integral da criação de Deus em inúmeras partes aparentemente separadas dessa ideia integral. A grande pergunta não respondida do homem tem uma resposta simples. A voz silenciosa dentro de cada homem está sussurrando-a incessantemente para sua consciência em despertar. Todo o desejo escrito sobre o coração do homem é levado à fonte, e sua resposta virá, mas poucos são os que perguntam de forma abrangente e menos ainda os que ouvem. Muitas são as eras de preparação para o mérito de ouvi-la, pois a consciência do homem está isolada de sua fonte pelas sensações de seu corpo eletricamente condicionado, que ele pensa erroneamente ser sua mente e seu eu. O que ele chama de sua mente humana objetiva é a sede das sensações elétricas de seu corpo. O que ele confunde com o pensamento é apenas uma consciência elétrica das coisas sentidas e registradas dentro das células de seu cérebro para uso repetitivo através do que é chamado de memórias. As memórias não têm mais relação com o conhecimento da mente universal que está no homem do que os discos de vitrolas com a fonte de suas gravações. O que ele pensa como seu corpo vivo é apenas uma máquina motivada eletricamente que simula a vida através do movimento estendido a ela a partir de sua alma própria centralizada, que sozinha vive e deseja que o corpo se mova. O que ele chama de sua mente subjetiva é sua consciência, seu armazém espiritual de todo conhecimento, todo poder e toda presença. Essa consciência é o seu eu eterno, através do qual sua onisciência, onipresença e onipotência são expressas à medida que ele lentamente se torna consciente de sua presença dentro dele.
Os fios nervosos eletricamente oscilantes que operam seu mecanismo corporal agem quase inteiramente através de reflexos automáticos e controle instintivo, e em muito pouco grau através de decisões mentais. Cada célula e órgão de seu corpo tem uma consciência elétrica de seu propósito, e cada uma cumpre esse propósito sem qualquer ação mental por parte da inteligência que ocupa aquele corpo. Os batimentos cardíacos, por exemplo, são puramente automáticos. Os glóbulos brancos do sangue correm para reparar um ferimento no corpo tão automaticamente quanto um sino toca quando um botão é apertado. Neste corpo e em seu cérebro de registro elétrico, o homem acha que pensa e vive, ama e morre. Ele pensa que está consciente enquanto está acordado e inconsciente ao dormir, não percebendo que em toda a natureza não existe essa condição de inconsciência quando a sensação cessa durante o sono. O homem não diz que seu dente está inconsciente quando é adormecido por curto-circuito da corrente elétrica no fio nervoso que dá a consciência elétrica percebida a seu dente. Ele sabe que seu dente não pode estar consciente, mas não sabe que seu corpo não pode estar consciente. Nem sabe ainda que a consciência nunca dorme, nunca muda, pois a consciência no homem é sua imortalidade. É a luz que ele busca sem saber, mas assume que a sensação de seu cérebro é seu pensamento. O homem ainda é novo. Ele mal saiu da escuridão de sua selva. Durante os milhões ou mais de anos de seu desdobramento, ele confiou na sensação de suas ações e na evidência de seus sentidos para seu conhecimento. Ele tem estado consciente do espírito que há nele apenas há alguns milhares de anos. Neste início de sua nova consciência, ele está confuso. Não sabe o que é a mente nele, o que é a consciência nele e o que é sensação. Ele ainda não aprendeu que os corpos são apenas mecanismos autocriados que manifestam seu eu centralizador e que o eu manifesta Deus como um com ele. Da mesma forma, ele ainda não aprendeu que os corpos não vivem nem morrem, mas se repetem continuamente e para sempre, como toda ideia de mente também se repete. A roda, por exemplo, é um mecanismo composto por um cubo, raios e um aro. Uma pequena parte da roda toca o solo, sente-o, depois o deixa, até desaparecer do alcance das sensações que conectam o aro, os raios e o solo. Mas então ela reaparece. Quando isso acontece com o homem, dizemos: ele nasceu, viveu e morreu. Quando acontece com a maçã, a chama, ou com a árvore, dizemos: a maçã foi comida, a chama se apagou e a árvore se decompôs. Dizemos isso porque apenas uma pequena parte do ciclo de qualquer ideia está dentro do alcance de nossos sentidos. A maior parte do ciclo está além de nosso alcance de percepção, assim como a maior parte da roda está além da percepção sensorial do solo. Ainda não sabemos que a parte invisível dos ciclos de todas as ideias é tão contínua quanto a roda é contínua. O ciclo da maçã é a luz que chega do Sol e da Terra até aquela metade positiva do ciclo da maçã que seguramos em nossa mão. A metade negativa do ciclo é a luz que retorna ao Sol e à Terra para se repetir como outra manifestação da ideia eterna da maçã. O mesmo vale para a chama, a árvore ou qualquer outra parte da ideia única e integral da criação. A chama apaga-se para nossos sentidos, mas ela ainda é. Da mesma forma, a árvore, a floresta, a montanha, o planeta e as nebulosas dos céus distantes aparecem, desaparecem e certamente reaparecem. Da mesma forma, o homem parece desaparecer e reaparecer repetidamente em inúmeros ciclos para expressar a vida eterna do espírito em repetições eternas daquela parte do ciclo do homem que o corpo do homem pode sentir. O homem nunca morre. Ele é tão contínuo quanto a eternidade é contínua.
Jesus disse, com razão, que o homem não verá a morte, pois não há morte para ver ou para conhecer. Da mesma forma, o corpo do homem não vive, e nunca tendo vivido, não pode morrer. Só o espírito vive. O corpo apenas manifesta o espírito. Aquilo que pensamos como vida no espírito do homem se manifesta através da vontade do corpo de agir. As ações assim realizadas pelo corpo, sob o comando de sua alma central, não têm poder de motivação ou inteligência em si mesmas. Elas são apenas máquinas motivadas por uma inteligência onisciente e onipotente estendida a elas. Estas coisas ainda não sabemos, pois o homem está em sua infância. Ele está apenas começando a conhecer a luz.